E aí, gente, tudo bem? Tô me lembrando aqui quando eu era solteira, novinha, né? Eu e minha irmã, a gente ficava muito brava mesmo quando alguém falava pra gente que a Bíblia falava que as mulheres tinham que ser submissas aos seus maridos. Nossa, minha irmã chegava a sair espuma pelo olho, de tanta raiva. Que submissa, o quê? Não sei o quê, não sei o quê. Aí você vê como a gente aprende os versos da Bíblia errado, né? Aprende coisa errada, toda explicação dos outros que não sabe nada. Aí ensina a gente aprende a coisa errada e toma raiva da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que a gente vai ficar com raiva, né? Aí, graças a Deus que me resgatou dessa ignorância, né? Mais tarde eu fui ver a Bíblia e eu falei, e aquele verso? Aí lembrei daquele verso. Aí está lá em Efésios, né? Efésios 5, 22. É. Lá fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. A gente só sabia desse verso até aí, né? Só que o verso não acaba aí. O verso tem mais para frente, ó. É, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aí a gente ficava com raiva e pensava assim, mas como que o marido da gente é igual uma coisa atrapalhando a vida da gente e a gente ia ser submissa a ele, né? Como ao Senhor. Jesus é Jesus, o marido é o marido, né? Totalmente diferente. Tem muito marido aí que é totalmente diferente de Jesus, né? E fica irritando, coisa e tal, e a gente tinha que ser submissa como ao Senhor. Só que a gente depois aprendeu e foi vendo mais para frente, né, que tem que ler o texto todo. Por isso que eu falei, as pessoas leem o texto fora de contexto e dão um pretexto para poder largar a religião e meter o pau na Bíblia. Não sei como não mete o pau em Jesus e Deus também, né? Mas a gente tem que aprender mais. Então ali fala assim, ó, porque o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher. E se a gente for olhar o resto do texto, a gente acha isso uma maravilha. Porque o resto do texto diz: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Se entregou por ela. Olha só, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, né? Todinho. A igreja somos nós, né? E aí fala, assim, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Aí vem a parte dos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, não é? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? A si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então veja bem, é uma maravilha, gente do céu. Eu obedeceria meu marido, tudo que ele falasse, se tudo que ele falasse fosse de acordo com a palavra de Deus, se ele fosse um Jesus para mim, eu ia obedecer tudo, com a maior satisfação desse mundo. Fala a verdade, quem não queria Cristo, né, como um marido, né? Um esposo daquele, aquela voz mansa, suave, só falando verdade, ajudando, salvando, curando a gente. Olha só, gente, um marido desse eu seria submissa até até o final dos tempos, entendeu? Agora, isso não quer dizer que porque o marido da gente não é Cristo, né, que a gente vai também jogar ele às favas, né? Porque quanto mais a gente amadurece, mais a gente vê o lado bom da pessoa, né? Logo que a gente casa, a gente não vê muito não, a gente vê só o nosso lado, pelo menos no meu caso era assim, né? Só via o meu lado.
Mas qualquer dia eu conto as experiências para vocês verem que a banda não toca desse jeito, né? A gente tem que, se a gente está com Cristo, a gente tem que enxergar o outro como a gente mesmo, porque Cristo amou a pessoa, né? E mandou a gente amar como a gente ama a gente mesmo. Então, veja bem, quando vocês virem um texto bíblico aí e ficar achando ruim, olha lá, hein? Vê o texto, vê o contexto, vê o significado direitinho, para não tomar raiva da palavra de Deus, tomar raiva das religiões, tomar raiva das pessoas e abandonando todo mundo, daqui a pouco está numa solidão danada aí, né? Que Deus abençoe vocês, dê bastante sabedoria para ler, entender, interpretar, colocar em prática a palavra de Deus. Grande beijo, gente.